Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ó Senhor, nós já ouvimos a Tua voz, mas, ó Deus, este momento em que o Senhor irá proclamar a Tua verdade ao Teu povo, continue, ó Deus, a nos falar. Principalmente, Senhor, com verdades tão significativas que nós muitas vezes não nos submetemos, Senhor. Que não seja, então, mais um momento de discurso, um momento de valor, de oratória, um momento de demonstração de conhecimento, de intelectualidade ou até mesmo de argumentação filosófica. Mas seja um momento, Senhor, que a Tua voz poderosa, santa, brade em nossas almas, para nos livrar, ó Deus, do que o Senhor falou através do apóstolo Paulo. Firma, Senhor, nossos passos na Tua verdade. Em nome de Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. A mente pós-moderna, como nós observamos, ela declara enfaticamente que não existe verdade absoluta. Logo, todos estão livres para pensar e viver da forma como bem entendem. Nós observamos, quando nós introduzimos esse sermão, que a igreja evangélica ela absorveu a ideia, ela abandonou automaticamente a verdade e passou a considerar toda a expressão de religiosidade como sendo caminhos que levam a Deus. Então, toda igreja, todo culto, tudo leva a Deus. Agora, é interessante nós observarmos que, dentro dessa estrutura pós-moderna que muitas vezes influencia a mente da igreja, há diversas formas de se rejeitar a verdade. E uma das formas de manifestação desse abandono da verdade é a forma como a verdade ela foi fragmentada, é a forma como a verdade de Deus, a revelação de Deus, ela tem sido fragmentada em sua estrutura. Por exemplo, de uns tempos para cá, alguns começaram a dividir a verdade em doutrinas essenciais e secundárias. Por essenciais, referem-se às doutrinas que são intocáveis, como a divindade de Cristo, a Trindade, por exemplo, a soberania de Deus, ou seja, são verdades que ninguém pode questionar. São fundamentos e nós não podemos tocá-los. Já as secundárias são aquelas indignas de debates, são aquelas que promovem mais divisão, que não são tão importantes assim, como, por exemplo, suco de uva ou vinho. Por que discutirmos isso? Imersão ou aspersão. Por que discussão sobre a forma de batismo? Governo de igreja é episcopal, é presbiteriano, é congregacional? Por que deveríamos perder tempo com esses temas? E tantos outros temas são vistos como secundários. Enfim, as primárias nos unem, dizem eles. As secundárias dividem. Então vamos focar as nossas atenções naquelas que são fundamentais para o nosso relacionamento. Então, a consequência lógica, não importa se vem de Roma, se vem da Grécia, se vem da Rua Azusa, o importante mesmo é que o básico, os fundamentos, eles nos unem, e isso é o que importa. Será? O argumento paulino no capítulo 4, ele alerta Timóteo para o fato de falsos mestres estarem atuando na igreja. Eles começaram, Paulo tem mostrado, a espalhar uma visão errada e algumas pessoas ingênuas estavam ouvindo os ensinamentos dos heréticos, estavam sendo conquistadas por eles e
Consequentemente, Paulo diz que eles estavam abandonando a fé apostólica, eles estavam apostatando da fé. E o que eles imaginavam, Paulo diz, quem está por trás de tudo isso é o ensino do diabo, é o diabo se utilizando de homens falsos, hipócritas, de mente cauterizada, e o diabo está espalhando o seu ensino. E Paulo deixou claro, como nós vimos, o ensino do diabo é um ensino que é contra a verdade, que se opõe à verdade, que contradiz a verdade. E como nós observamos, irmãos, nós não podemos desconsiderar, diminuir, olhar com subjetividade para o argumento de Paulo, porque Paulo, no início, ele diz: o Espírito expressamente diz. Essa é a revelação de Deus. Deus está instruindo você, Timóteo. Esse assunto é sério, porque, como nós vimos, envolve o destino das pessoas. Porque, como nós vimos, a apostasia da fé era o abandono deliberado de Deus. Era alguém que estava, por meio da heresia, estava contradizendo a verdade e abandonando o próprio Deus da verdade. Não existe como, irmãos, abandonar a verdade e ainda andarmos em comunhão com Deus. Não existe como rejeitarmos a vontade de Deus e ainda ousarmos pensar que andamos com Deus, que temos comunhão com Deus, porque é a verdade que estabelece, é a ponte que nos conecta na comunhão fraterna com o nosso Criador. Uma vez que a verdade é abandonada, Deus também é abandonado. Por isso Paulo diz: eles estavam apostatando da fé. Agora nos resta perguntar, bom, se Paulo está falando que tinha ensino, se estavam ensinando, se eram os demônios ensinando através de homens hipócritas, qual era o ensino então que eles estavam disseminando no meio da igreja, ao ponto de desviar as pessoas da fé? Qual era o conteúdo desse ensino? O que é que eles estavam ensinando? Será que os falsos mestres estavam negando a soberania de Deus? Será que eles estavam dentro da igreja dizendo: Deus não é soberano, Ele não governa todas as coisas? Será que ele era um teísta aberto? Será que já eram os David Leonardos já do primeiro século, ensinando que Deus não governava todas as coisas, que Deus tinha outras coisas para se preocupar, então Deus não era tão soberano assim? Será que já tínhamos ali alguns TJs ensinando que Jesus Cristo não era Deus e que a Trindade era uma heresia, que o Espírito Santo era uma força ativa? Será que eles estavam ensinando alguma coisa da cristologia? E por isso Paulo se preocupou, não, atacar a soberania de Deus, atacar a divindade de Cristo, são doutrinas fundamentais. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque isso é coisa do capeta. Se fossem as secundárias, não, nós deveríamos nem esquentar a cabeça, mas atacar a divindade de Cristo, atacar a Trindade, não. Interessante que não há nenhuma relação com essas doutrinas essenciais. Eles estavam ensinando na igreja o celibato e o vegetarianismo. Então, essas são doutrinas secundárias e inofensivas. Qual é o problema de sermos celibatários? Qual é o pecado de não comer carne? Qual é o pecado? Paulo deveria se preocupar com outras coisas. Mas a grande questão é quem autorizou fragmentarmos a verdade em primária, em secundária. Quem recebeu autorização para isso? Para dizer: não, isso aqui é fundamental, isso aqui não, aquilo ali não. Para Paulo, irmãos, por mais inofensivo ou secundário que possa parecer, toda mentira, todo erro é um ataque à própria verdade, é um abandono da verdade. Então, irmãos, é importante continuarmos com os ouvidos atentos para compreendermos o que Paulo está a dizer, ou melhor,
o que o Senhor está a dizer através de Paulo e nos submetermos à seriedade de sua fala. Porque nós temos muitas verdades aqui que nós precisamos considerar como sendo a vontade de Deus e não podemos negligenciar isso. Paulo vem da sua primeira parte mostrando essa seriedade e ele continua dentro dessa estrutura. E como nós falamos, se nos primeiros versos ficamos curiosos para saber que doutrina era essa que estava sendo ensinada na igreja de Éfeso, o que é que esses hereges estavam ensinando? Nós já vimos que Paulo, ele resolve a nossa curiosidade. O que Paulo está, a princípio, denunciando aqui, evidencia-se que os falsos ensinos em Éfeso, eles consistiam num falso, como nós chamamos de ascetismo. O que é isso? Os ascetas, eles proíbem o casamento e eles exigiam abstinência de alimentos. Veja que no verso 3, ele diz que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou. Então, por que nós chamamos de ascetismo? Nós precisamos, então, definir o que está por trás, o que significa uma pessoa asceta. Por definição, alguém que se enquadra dentro desta prática, ela é considerada como alguém que tem uma prática de autodisciplina, é alguém que rigorosamente é disciplinado, e a sua disciplina é simplesmente uma rejeição dos prazeres. É alguém que não é disposto a viver em algum tipo de prazer, e o que motiva essa indisposição para viver aos prazeres é o aspecto religioso ou espiritual. Então, a asceta, em outras palavras, é alguém que, por meio de exercícios espirituais práticos, rigorosos, estão buscando desenvolvimento espiritual. A pergunta, então, é lógica: isso é mal? Alguém dedicado, alguém disciplinado, alguém diligente, alguém preocupado com sua alma, como isso pode ser mal? Alguém que busca um crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, abstendo-se de coisas que poderiam afetar sua espiritualidade. Por que Paulo está preocupado com essa controvérsia? Por quê? Alguém que está querendo se dedicar à espiritualidade, e em dias como os nossos, em que as pessoas abandonaram a disciplina espiritual, vivem para o sucesso temporal, buscando dinheiro, a carnalidade, viver a fama, encontrar pessoas desse tipo é uma raridade. Alguém dedicado, que se abstém dos prazeres para crescer espiritualmente, dedicar-se ao Espírito. Paulo, vai arrumar o que fazer? Vai arrumar o que fazer, Paulo. Deixa o cara crescer espiritualmente. Deixa o cara prosperar na alma. E outra coisa, na teologia bíblica, se observarmos bem, os temas de casamento e de vegetarianismo, não há nada intrinsecamente errado, porque a ênfase em ser solteiro, há também um encorajamento para que os cristãos eles valorizem o celibato. Paulo, por exemplo, era celibatário. Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 14, ele encorajou outros cristãos a praticarem o jejum como forma de crescimento espiritual. Então, o próprio Paulo viveu essa experiência. Como é que ele está preocupado? Como é que ele poderia se voltar contra alguém que, por exemplo, pudesse estar a copiá-lo, pudesse ter sido influenciado por ele?
ele, portanto, deveria se preocupar com outras coisas. Não há por que ele tratar desse assunto com seriedade. Mas essa é uma malícia da mentira. Ela parece com a verdade. Ela tem aparência com a verdade. E o que é que está por trás disso? O que é que está por trás dessa louvável dedicação espiritual? Primeiro, nós já vemos, como Martyn Lloyd-Jones enfaticamente diz, todo cristão deveria conhecer história. Um cristão que não conhece história, ele está suscetível ao erro, porque ele não conhece a história. E aí nós precisamos pensar, quais são os registros? Quais são os registros? É interessante que estávamos discutindo lá em casa com os reverendos sobre a importância de Flávio Josefo, historiador. E Flávio Josefo, ele chega a falar sobre esses grupos que estavam permeando a igreja do primeiro século. E ele chega a citar, por exemplo, os essênicos, dizendo que esse era um grupo religioso no período do primeiro século que estavam rejeitando os prazeres. Eles diziam, está satisfazendo sua carne, está lhe dando algum tipo de prazer, isso é ruim. Isso é ruim. Então, eles aceitavam a abstinência, a continência como uma virtude. E eles não queriam conversa com casamento. Você vai ver Jesus discutindo com eles durante o Novo Testamento por causa desse tema, inclusive. Posteriormente, historicamente falando, essa mentalidade acabou se influenciando e se misturando com o dualismo da filosofia grega, que permeou a mente dos gnósticos, que consideravam matéria é algo mau, a matéria é má, e por isso desprezavam tudo aquilo que era matéria. O corpo não presta, só destrói a espiritualidade. Então nós temos que acabar com o corpo, porque o que importa mesmo é o ser espiritual. Na história da igreja também registra-se no segundo século um grupo religioso chamado encratistas. Eles são descritos por Irineu, pai da igreja, escreve e denuncia esse grupo religioso na história da igreja como um grupo pregando contra o casamento. Outros pais da igreja, por exemplo, o próprio Tertuliano, ou outro pai da igreja, o Tertuliano, ele chegou a ser contaminado pelo ascetismo da época. Inclusive, ele chegou a defender que a virgindade era algo especial, era algo santo, era algo mais elevado do que o próprio casamento. A história da igreja também continua a mostrar tantos outros grupos, mas tem um grupo interessante, por quê? Porque eles negavam tanto o prazer, que eles chegaram, preste atenção, a mudar a Santa Ceia. Eles tiraram vinho e colocaram água. Eles não podiam beber, porque bebida dava prazer na carne. Então tira o vinho e coloca água. Na estrutura ascética, irmãos, como nós vimos nessa mistura toda de informações históricas, nós devemos entender que se o problema é com a matéria, o casamento e a alimentação, elas estão relacionadas dentro dessa estrutura. Por quê? Porque tanto o casamento como a alimentação, elas envolvem os apetites mais básicos do corpo humano, que é sexo e a fome. São também naturais, embora ainda devemos entender que tanto o sexo como a alimentação possam ser abusados, possam ser distorcidos. Quando você entrega-se idolatricamente a esses apetites, isso gera lascívia, glutonaria, a Bíblia condena. No entanto, desde os primórdios, e a história da igreja mostra isso, alguns mestres, eles foram além das Escrituras. Eles ensinaram além do que as Escrituras ensinaram e começaram a dizer que o sexo e a comida são em si desejos impuros, que o corpo carrega uma carga desagradável, se não maligna,
Então, sexo, alimento e tantos outros prazeres podem despertar a carnalidade, podem destruir a alma, podem levar as pessoas a desvalorizarem espiritualmente. Então eles diziam: o único caminho para a santidade é a abstinência, é a renúncia voluntária do sexo, do casamento, da comida. E lógico, é interessante porque se eles se abstêm da comida, eles morrem. Então eles disseram: vamos pelo menos se abster da carne, para torturar o corpo, vamos renunciar à carne. E esses grupos, eles se espalharam desde os primórdios da igreja, durante a história da igreja. Se você ler os pais da igreja dos 4 primeiros séculos, você vai ver vários grupos sendo combatidos dentro dos escritos dos pais da igreja. Essa espiritualidade, onde nós temos que nos abster das coisas do sexo e da comida. Calvino, olha, eu estou falando dos 4 primeiros. Calvino vai falar no século XVI, vai falar nas pastorais e no seu sermão de Timóteo sobre os grupos que vinham durante a história e que na época dele também estavam com essa mesma mentalidade. E Calvino, ele foi preciso. Ele deu o diagnóstico do problema. Ele diz: a única razão pela qual as consciências são sobrecarregadas por tais leis é porque a perfeição está sendo buscada a parte da lei de Deus. Calvino foi cirúrgico. Qual é o problema deles? Eles estão querendo o caminho da perfeição, eles estão querendo uma espiritualidade, eles estão querendo uma devoção, eles estão querendo uma dedicação à parte da lei de Deus. E Calvino diz: isso é feito pelos hipócritas, porque eles estão procurando transgredir impunemente aquela justiça interior que a lei requer, tentam com isso ocultar sua perversidade interior por meio de observâncias externas com as quais se encobrem como o véu. Como entender essa segunda parte do comentário de Calvino? Se você observar Paulo, ele vai argumentar, e nós veremos no decorrer do texto, que o casamento e o alimento são dádivas divinas. E os ascetas estavam proibindo o que Deus não proibiu. As palavras de Calvino, então, a sua última parte, esclarecem que a doutrina demoníaca, conforme Paulo tem mostrado, se revela como alguém que está indo além da lei. É alguém que está indo além dos preceitos divinos. Eles estão estabelecendo caminhos que Deus não ordenou. Eles estão criando caminhos de santidade, de devoção, de adoração, de culto, de aceitação, mas são caminhos que Deus não ordenou. Ou seja, é uma forma mundana. Por quê? Porque toda forma que contradiz a lei de Deus, por mais piedosa que seja, por mais devocional que apareça, por mais que demonstre religiosidade, se estiver à parte, desprezando, rejeitando, anulando a lei de Deus, são caminhos carnais. Como isso pode ser secundário? Como alguém pode achar normal regras e mais regras não ordenadas pelo Senhor? Como alguém pode dizer que isso não é motivo de debate, que isso não é motivo de discussão, que nós devemos não nos preocupar com isso, com pessoas que estão estabelecendo regras, caminhos, que estão indo além da lei de Deus? Como no caso da seita de Roma, por exemplo.
vocês não me digam que vocês vão guardar a quaresma. Não me digam, porque a única quaresma que eu sigo é a Simone Quaresma. É a única que eu sigo. Porque o catolicismo está, neste momento, neste período, incentivando os seus adeptos a seguirem a quaresma. Roma, a igreja de Roma, a igreja católica, não é cristianismo. Católicos não são nossos irmãos. São ímpios religiosos, numa seita religiosa, que tem um anticristo sentado no trono. E ela é tão herética, ao ponto de o matrimônio não mais ser lícito, por exemplo, aos padres. E em certos dias não pode comer carne. Essa profecia de Paulo está se aplicando, objetivamente, sem dúvida, também à igreja de Roma, aos papistas, que estão sendo obrigados a entrarem no caminho de celibato, que estão instruindo a igreja a abstinência de alimentos. São ordenanças que estão indo além da lei de Deus. E eles podem dizer assim: nós não aceitamos sermos acusados, por exemplo, de sermos encratistas, de estarmos enquadrados dentro da estrutura herética do primeiro século. Mas eles proíbem, embora não proíbam de forma absoluta o matrimônio e alimentos, que eles estão fazendo somente na questão de alimentos uma proibição momentânea, de que eles somente exigem o celibato aos padres, aos sacerdotes. Ainda assim, eles estão inseridos nesta acusação de Paulo, pois eles estão conduzindo o povo, eles estão ensinando a igreja, eles mostraram um caminho de santidade que vai além da lei de Deus. Estabeleceram um culto falso, um culto carnal, escravizando a consciência humana com suas heresias. Mas, da mesma forma, irmãos, as igrejas evangélicas, elas também estão sendo acusadas aqui. Quantas igrejas não estabelecem suas regras, seus costumes, a parte da lei de Deus? Quantas igrejas não se erguem com suas doutrinas, não pode isso, não pode aquilo, e cada um começa a estabelecer as suas regras, cada um começa a estabelecer a sua forma, tudo para agradar a Deus, mas tudo além das Escrituras, porque proibir o que Deus não proíbe é se erguer contra Deus e sua vontade. Nós não somos mais sábios do que Deus para proibir o que Deus não proibiu. Isso é afronta ao Senhor. É nós dizermos: Deus, eu sou mais inteligente do que o Senhor. Eu tenho mais sabedoria do que o Senhor. Eu tenho mais condições morais e espirituais para definir o que é bom e o que é mal, e não o Senhor. E as igrejas evangélicas estão afrontando ao Senhor. Paulo diz que isso não é um equívoco doutrinário. Isso não é um pastor ignorante que está ensinando. Paulo não diz que é um equívoco de uma irmãzinha de coque. Paulo não diz que é um equívoco de um irmão analfabeto que não sabe interpretar um texto e por isso está ensinando. Paulo diz que é o demônio, que é o diabo se utilizando dessas pessoas para introduzir ensinos contrários à lei de Deus. Mas e nós aqui, como igreja? Como nos afeta? Quando Deus diz uma coisa e você estabelece suas próprias regras.
você está estabelecendo um caminho que Deus não ordenou. Quando você cria suas próprias leis e as segue com tanto rigor, quando você estabelece os seus próprios caminhos de espiritualidade, quando você faz as suas mandingas, quando você faz os seus horóscopos, quando você cria os seus ritos que Deus não ordenou, você está estabelecendo caminhos a parte da lei de Deus. É quando você falta ao culto e diz assim: não, eu ouço sermões na internet, eu agrado a Deus, eu abro lá no YouTube e boto umas pregaçõezinhas e eu estou agradando a Deus. Qual o problema? Eu posso estabelecer a minha própria regra e dizer como eu devo ouvir a pregação. Irmãos, eu não combinei nada com Ian, nada. E quando você rejeita o congregar, e quando você estabelece que domingo de manhã eu não preciso ir para o culto, quando você coloca as suas regras, quando você estabelece os seus caminhos para não vir ao culto de manhã, para não congregar, quando as suas desculpas são erguidas como lei, como mandamento, como fundamento, em que você difere de um romano. O que você chama de desculpa é o seu caminho, é o seu caminho que você mesmo estabeleceu. É você dizendo a Deus: eu posso estabelecer as minhas próprias regras. Eu tenho opções melhores. Eu tenho caminhos melhores. Eu tenho regras melhores. É interessante, irmãos, porque se você observar, como eu disse, irmãos, Satanás é malicioso. O nosso problema é que a gente não conhece nem o Deus que nós cremos, nem o diabo que a Escritura revela. Porque muitas vezes o diabo da nossa cabeça é o diabo da nossa imaginação, dos nossos filmes. Não é o diabo que Deus revela como ele é. Por isso nós não vemos malícia, nós não somos tão atentos, nós não estamos tão vigilantes, nós não temos uma percepção, uma cosmovisão cristã ao ponto de procurar e ver que tem malícia de Satanás muitas vezes em muitas coisas que nós não observamos. E aqui é interessante, sabe por quê? Porque é uma semelhança muito grande com a verdade. Há uma semelhança muito grande com a verdade. Veja, casamento, celibato, alimentos, jejum. Nem parece que estamos tratando de mentiras. Paulo falou sobre celibato em Corinto. Paulo falou sobre o jejum em Atos 14. Parecem verdades. Tem muita semelhança com a verdade, tem muita semelhança com a piedade. Volto a dizer, qual é o problema em alguém crescer espiritualmente? É muita semelhança com a verdade. Eu não preciso ir ao culto. Basta orar, percebe? Basta eu orar em casa e ler as Escrituras em casa. É uma piedade. Eu não preciso ir ao culto. Eu não tenho necessidade de estar no culto todo domingo, de estar de manhã na igreja, obedecendo ao Senhor, a ordenação do Senhor de cultuar o dia todo. Mas, olha a piedade. Mas eu leio as Escrituras em casa durante a semana.
Mas eu escuto sermões, eu compenso minha ausência com orações privadas e leitura das Escrituras. Eu não preciso dizimar, por exemplo. Olha a piedade, porque eu distribuo cestas básicas. Percebe? Eu não preciso dizimar. Eu estou ajudando os pobres. Eu estou contribuindo com os necessitados. Eu estou assistindo os necessitados. Todo primeiro domingo o pastor, ele pede o nosso auxílio para a cesta do amor. Eu não estou dizimando, mas eu é quem levo os maiores e os melhores itens. Só que o Deus que ordena a devoção privada é o Deus que ordena a devoção pública. O mesmo Deus que ordena que você tem que privadamente ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, orar, diz que você deve se reunir em assembleia, não deixar de congregar. E você estabelece o seu próprio caminho. E você estabelece sua própria regra. E você diz o que é certo e o que é errado, contradizendo a lei de Deus. Arrependa-se! Arrependa-se! Porque Deus vai lhe matar! Arrependa-se! Ou vá para o mundo! Fica levando as coisas de Deus na brincadeira. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque Deus trata aqueles que estabelecem seus próprios caminhos como apóstatas. Mas talvez esteja acontecendo com você o que Paulo já denunciou. Sua mente está tão cauterizada que por isso você está estabelecendo seus próprios caminhos. Por isso que você não submete mais à lei de Deus. Então você sempre tem o seu jeito, uma forma de burlar a lei de Deus. Por isso que Calvino diz, na verdade, essa forma de burlar a lei de Deus é um véu que se coloca para esconder a hipocrisia, o hipócrita que você é. Você não vem ao culto de manhã porque você é um hipócrita e você estabelece uma regra para você não vir para o culto. Você está na mira de Deus. E Deus vai pegar você. Se prepare. Se prepare. Porque Deus vai pegar você. Porque se Ele não pegar, Ele é mentiroso. Então cuidado. Porque qualquer momento você vai ter um encontro com Deus. Pode ter certeza disso. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Paulo não está levando na brincadeira, porque estavam apostatando da fé. Lembre-se disso, era apostasia. Então tome muito cuidado. Tomem muito cuidado. Que se você brinca com Deus, Deus não brinca com você. Que você não saia daqui falando dos meus gritos. Não negligencie. Não negligencie. Irmãos, eu não sei como é que funciona o coração de vocês, não.
Sinceramente, eu não sei como é que funciona o coração dos crentes, não. Porque o que nós temos lido nos últimos domingos de Deus ameaçando o seu povo por causa de rebeldia, não brinque com isso. Paulo, então, preocupado, sabendo da gravidade disso. Paulo, se vocês observarem, esse capítulo 4 ele é tão intenso que eu estou em dúvida se eu prego. Aqui são 3 perícopes, mas dá em torno aqui de 8 sermões. Tem 3 perícopes. Por quê? Porque a partir do verso 6, na verdade, a partir do verso 3 mesmo, quando ele denuncia o erro, ele vai começar a montar uma estrutura para fazer com que as pessoas se voltem para o Evangelho, para fazer com que as pessoas larguem suas regras, larguem os seus caminhos e eles se voltem para o Evangelho. Por isso que Paulo vai, no mesmo capítulo 4, dizer a Timóteo, leia as Escrituras, estude as Escrituras, pregue as Escrituras, ensine o povo, doutrine o povo, que é o que Paulo vai usar para Timóteo. Timóteo, vai instruir o povo, leia as Escrituras, para ver se o povo cai na real. Porque a heresia estava transtornando a igreja. E não se esqueçam, a apostasia da fé. Então, Paulo denunciou o erro. Paulo vai dizer, como nós vamos detectar então? O que nós devemos fazer para detectar? É nós voltarmos as nossas mentes para as Escrituras. E aí o argumento dele, 3 ao 5, ele vai usar a doutrina da criação para argumentar contra esse ensino dentro da igreja. Que a doutrina da criação, ela contradiz o pensamento ascético. Paulo vai dizer que o casamento e alimentos que os falsos mestres estavam proibindo são dádivas ou presentes que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por aqueles que creem. Veja, no verso número 3, a parte B, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. É interessante como alguém pode ordenar a abstenção de certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Como é que alguém pode ousar estabelecer uma lei que contradiz a própria vontade de Deus? Como é que pode ser isso? E aí veja que a ênfase de Paulo, ela cerca esses versos 3, 4 e 5 de uma forma, são repetições que nós já sabemos o que significa. Paulo está, em fato, chamando a atenção para isso. Porque, veja, essa primeira afirmação, ela está ligando o ato criador de Deus como recebimento em ações de graças pelos homens. Versículo 3. E é dado a esse princípio uma aplicação universal. Porque Paulo está dizendo, tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Veja o verso número 4. Observe que Deus é a referência para aquilo que é bom e que é mal. Pois tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável. E aí veja, se tudo é declarado bom por criação, então eu não posso estabelecer uma outra regra, porque o próprio Deus diz que é bom. E Paulo, ele conclui o seu argumento no verso 5, porque ele diz que essas coisas são santificadas
pela palavra e pela oração. Veja, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Observe a estrutura do argumento de Paulo. O casamento e os alimentos, dentro do argumento de Paulo, eles são consagrados duas vezes. Por que duas vezes? Porque primeiro a objetividade, porque é o Deus que fez e Ele instituiu, nos dando, o que é que Paulo está dizendo? Ele fez, Ele criou e Ele nos deu, como está declarado nas Escrituras. Ele não só criou, o que Paulo está dizendo é, Ele não só criou, Ele não só disse que era bom, mas Ele declarou nas suas Escrituras que nós deveríamos desfrutar disso, porque Ele disse que era bom. Segundo, elas são consagradas por nós. Paulo disse que elas são, nós damos ações de graças, nós a consagramos, porque nós reconhecemos o quê? A origem divina dessas coisas, e nós recebemos tudo que Deus nos dá como presentes de Deus e nos voltamos com gratidão e não com proibição. Nós reconhecemos que Deus disse que era bom, que Deus nos deu, eu recebo o que Deus me dá e eu agradeço a Deus por tamanha bondade. Se Deus fez isso, nós devemos receber com gratidão. Se Deus fez, Deus criou, chamou à existência um mundo por meio da sua palavra, declarou que é bom, nos deu esse conhecimento, nós podemos agradecer a Deus, desfrutar delas e acatá-las com alegria, e Paulo diz com ações de graças, com um coração grato. A palavra criativa de Deus e a nossa oração de gratidão juntas santificam tais coisas para o nosso uso. Porque quando Paulo diz pela palavra de Deus, é porque Deus disse haja, Deus fez e Deus disse é bom. É interessante que Paulo, por exemplo, a estrutura que Paulo coloca aqui remete a uma prática judaica. Qual é a prática judaica? É que antes das refeições eles oravam, porque eles se voltavam a Deus, reconhecendo que Deus era aquele que criou o alimento, ou que é aquele que criou o alimento. Ele é aquele que criou o alimento, e é aquele que põe o alimento na mesa para ser comido. Por isso que se ora antes das refeições, agradecendo a Deus, porque Ele disse que era bom, e Ele é quem supre as nossas necessidades, nos alimentando. Se Deus disponibilizou em seu decreto, em sua criação, o casamento, Ele disse que era bom, e eu caso dando graças a Deus, porque Deus disse que era bom, e Ele me proporcionou isso. Veja, irmãos, veja, totalmente contrário aos ascetas, totalmente contrário a uma religiosidade à parte da lei de Deus. Uma verdadeira espiritualidade é aquela que se volta para as ordenanças divinas. Uma verdadeira espiritualidade é aquela que se submete à vontade de Deus. É alguém que se curva, é alguém que diz que Deus falou, Deus disse, é bom e ponto final. Mas chama a atenção uma coisa, que é o nosso último entorno aqui dentro desse texto. Veja que Paulo está dizendo tudo que Deus criou é bom, mas nós devemos esquecer de uma coisa. Todos os autores chamam a atenção, inclusive o próprio Calvino, chamam a atenção para uma questão importante dentro do texto. Porque
Paulo está falando de uma estrutura antes da queda. Paulo está colocando uma observação antes da queda. Tudo que Deus criou é bom. No pós-queda, a queda posteriormente, ela veio estragar aquilo que é bom. Ela veio perverter aquilo que é bom. Ela vem trazer danos àquilo que é bom. Então, aquilo que é bom também vai apresentar, em algumas situações, distorções da vontade de Deus. E aí muitos autores, inclusive o João Calvino, chamam a atenção para o fato de que isso deve provocar em nós atenção, para termos discernimento, para não atribuirmos à criação aquilo que é típico da queda. Por exemplo, Deus criou o sexo. O sexo é bom, mas a lascívia é pecaminoso. A imoralidade, ela é pecaminosa. E alguém não pode dizer assim: eu não posso controlar os meus apetites sexuais, não posso fugir dos meus apetites sexuais, eu tenho que soltar a franga, viver uma vida promíscua, porque Deus me criou assim. Porque Ele me criou com esse apetite. É como, por exemplo, os homossexuais, que eles dizem: eu fui criado por Deus assim, eu sou gay porque Deus me fez assim, e portanto quero proclamar a minha homossexualidade. A criação original o criou homem ou mulher para um casamento heterossexual. Contudo, aquilo que contradiz esse princípio é resultado da queda. Então nós devemos ter cuidado de não atribuirmos à criação aquilo que é próprio da queda. Deus manda ações de graças por aquilo que é bom, que está livre das influências da queda. Irmãos, por que é importante entendermos isso? Para que a gente também não diga assim: foi Deus quem criou, eu posso usar de libertinagem porque Deus disse que era bom. É quando alguém diz: Deus criou o sexo, e ele se entrega. Veja, a abstinência é você evitar, e a libertinagem é você se dedicar àquilo. É quando você, com o argumento de que Deus é bom, você começa a se entregar à libertinagem. Veja que interessante os argumentos de Paulo. É quando você começa a usar os aspectos da queda para justificar sua vida libertina. Quando você começa a dizer: o sexo é bom, eu posso me entregar às distorções da sexualidade. É quando você diz: a comida é uma dádiva de Deus, e viola o mandamento de Deus com a glutonaria.
É quando você diz a bebida é bênção de Deus e você viola o mandamento com o alcoolismo. É quando você começa a usar esse princípio para quebrar a lei de Deus. Veja, cuidado, meu irmão, porque isso também é estabelecer um caminho que Deus não ordenou. É banalizar, distorcer a vontade de Deus. E aí veja, como Paulo fecha essa questão. Como nós podemos analisar esse todo? Voltemos. Apostasia da fé. Que todo aquele que traça o seu caminho, seja para uma espiritualidade ou para uma libertinagem, qualquer que traça o seu próprio caminho para tropeçar em uma dessas áreas, está apostatando da fé. Porque está indo além da lei de Deus. Paulo alertou Timóteo. O Espírito expressamente diz que alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a ensinos de demônios. E quem está por trás do abstêmico e do libertino, do ensino da piedade além da lei de Deus e da libertinagem, é o espírito maligno. Encerro, irmãos, porque Paulo não tratou isso de forma primário ou secundário. Paulo disse: é heresia. Está indo além das Escrituras. É malícia diabólica. É alguém estabelecer o seu próprio caminho. É agir seguindo os seus próprios caminhos sem se submeter à lei de Deus. Você está indo além da lei de Deus? Você tem lutado para conhecer a lei de Deus e viver debaixo da lei de Deus? Ou você é aquele crente, minhas regras? Ou você estabelece os seus caminhos, seja para a libertinagem, ou seja para a falsa espiritualidade? Cuidado, Deus vai ter um encontro com você. Sabe por quê? Quando João escreve Apocalipse, ele disse uma das coisas mais impressionantes do livro de Apocalipse. Ele disse assim: atentem para o livro que é revelado a vocês, que ninguém acrescente e nem tire, porque se acrescentar ou tirar, as maldições descritas neste livro cairão sobre eles. Cuidado. Agora fica com sua religiosidade. Fique com o seu véu. Fique estabelecendo suas próprias regras. Não ouça. Se você quer desfrutar do juízo do inferno, não ouça a palavra do Senhor. Não ouça. Saia daqui cegado, endurecido. Não ouça. Zombe do que você quiser. Critique o que você quiser.
Fale do que você quiser, não ouça. E espere. Porque Deus vai ter um encontro com você. Se você for filho, Deus vai pegar você. Deus vai pegar você para levar você ao arrependimento. Se você não for filho, Deus vai até deixar você seguir assim. Para que você no inferno se lembre desse dia. Para que você no inferno deseje o arrependimento não seja mais possível. Para que no inferno sua alma clame por socorro e não seja atendida. Para que no inferno você conheça a ira de Deus. Porque você viveu a vida toda estabelecendo as suas próprias regras, seus próprios caminhos. E nunca ouviu a voz de Deus. Agora Deus disse a Israel: se você se arrepender, eu vou tirar todas as minhas ameaças. Não saia daqui sem esse arrependimento. Porque a qualquer momento o Senhor pode lhe chamar para prestar contas da sua alma. E aí você não tem como fugir mais. Não tem como. Acabou. Se Ele lhe chamar, acabou. Toda a sua esperança acabou. Não deixe passar esse dia sem você se arrepender. Ó Senhor, que as tuas misericórdias nos cerquem, que o teu Espírito nos conduza. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Quebranta-nos, Senhor. Tu tens o martelo que esmiuça a penha. Livra-nos dos erros, da impiedade, dos nossos próprios caminhos. Que tua voz perturbe, Senhor, o coração daqueles que foram alertados nesta noite. E nos ajuda, Senhor, para não tropeçarmos depois de ouvirmos o que ouvimos. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua voz e automaticamente sirvamos ao Senhor, respondendo, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantemos ao Senhor. O trono, vamos ficar de pé. Do céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote quem amou a pena eterna pelos seus. Meu nome marca suas mãos, escrito está em seu coração. Enquanto é certo o seu favor, eu estarei com meu Senhor, eu estarei com